Pessoal, está começando mais um Com Neuro Sem Neuro, aqui diretamente dos estúdios Vibra, e hoje eu tenho um super convidado, já agradeço de antemão participar aqui conosco, é o João Pentana. Como é que eu pronuncio direitinho? Pentanha. Pentanha. Então, muito bem. É italiano? Sim. Veramente? Sim. Parliamo italiani hoje. Ele olha, vou dar o currículo dele. Ele é sócio fundador da Neuromarket, que é uma empresa de consultoria, treinamento e mentoria nas áreas de marketing, trade marketing e vendas. E ele utiliza as ciências comportamentais e as neurociências. É professor dos cursos do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, o IBN, que é uma referência, eu estava até falando agora aqui nos bastidores, é realmente uma grande referência aqui no Brasil. Ele também é professor na FAI Business School e no ISAI FGV. Desenvolveu uma carreira executiva de mais de 14 anos em empresas multinacionais, líderes de mercado como Mondelez e BIC nas áreas de marketing, trade marketing e vendas. E atua como empreendedor há 4 anos, atendendo clientes como ACP, Tramontina, Britânia, Nissei, Pinati. E hoje nós vamos falar sobre neurociência aplicada à negociação. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E ele mesmo, um podcaster. Então, Sim. Vamos abrir falando por que é que esse universo do podcast ele é tão cativante. O que mexe na nossa cabeça? Já vamos entrar em neurociência aqui. Sim, acho que, na verdade, assim, eu comecei a fazer o podcast 30 Minutos de Neuromarketing porque eu acredito que é uma plataforma democrática para a gente chegar em mais pessoas, né? Um conteúdo que a gente consegue se aprofundar e as pessoas realmente vêm utilizando cada vez mais, né? E a proposta dele é exatamente disseminar esse conhecimento de neurociência, de ciências comportamentais aplicadas a negócios, que é um assunto muito difundido fora do país, mas que aqui no Brasil ainda está começando. Então, a gente que começou a trabalhar com isso, a gente viu que um dos principais entraves do mercado era essa falta de conhecimento. E aí a gente falou, por que não fazer um podcast trazendo as principais referências, né? Então a gente traz os principais professores do país para falar sobre o assunto e para quebrar esses tabus, esses mitos de que é algo complexo, de que é algo de laboratório, né? E que pode ser acessível e que pode ser implementado na prática das empresas. E exatamente esse é o nosso tema aqui. Eu trabalho mais a comunicação, que é a minha praia, mas eu acho interessante a gente entender que as neurociências elas estão sendo aplicadas em diversas áreas do conhecimento. E são dicas práticas que a gente tem que tentar colocar no nosso dia a dia. E quem não se vende? A gente se vende o dia inteiro. Inclusive, os filhos se vendem para as mães. E assim, porque a gente precisa dessa atenção, a gente precisa persuadir o outro. Sim. Então, assim, eu imagino que muita gente que não está no mercado pense um pouquinho assim, mas puxa, neuromarketing, eu não estou vendendo nada, ou eu não faço parte de uma grande empresa que eu preciso de uma estratégia. Tudo bobagem. Todo mundo usa o tempo todo. O tempo inteiro, né? Eu acho que negociar é se comunicar, né? Então você está negociando o tempo inteiro, desde as coisas mais simples, como aonde nós vamos jantar hoje, até as grandes negociações envolvendo valores, né? Geralmente a gente faz essa alusão à negociação, à figura de um vendedor, à figura de um advogado, que trabalham com essa questão da persuasão em si. Mas, na verdade, um gerente de projetos, por exemplo, ele está negociando o tempo inteiro ali dentro da empresa. Um gerente de RH, ele tem que negociar com diferentes áreas o tempo inteiro. Então, eu acho que quem está... não só essa aplicação no mercado de trabalho, mas eu acho que também entender comportamento humano, entender processo de tomada de decisão, vale para a nossa vida pessoal. Né? Não é só algo aplicado no seu dia a dia profissional. É também como você se comunica melhor, como você persuade melhor. E não só no sentido negativo, eu vou manipular. Não, eu vou persuadir a favor de determinada ideia. Isso é muito interessante, porque tem um peso, né? Quando a gente fala em persuasão, muita gente confunde justamente achando que é algo negativo, que é algo que você vai manipular e que você vai contorcer a realidade. Primeiro que a nossa realidade, aí você melhor do que ninguém pode nos explicar, somos tudo recorte, né? Então é o meu recorte naquele momento, com o teu recorte naquele momento. Então, quer dizer, as realidades já são múltiplas, começando por aí. Então, o que faz com que a gente consiga
persuadir de uma maneira positiva, porque acho que esse é o que falta, talvez, aí no nosso universo, é que as pessoas consigam mostrar o seu ponto de vista, persuadir, ou seja, ilustrar esta possibilidade, mas de uma maneira tranquila, sem impor uma visão, sem impor uma maneira de pensar e de agir. Eu acho que o processo de comunicação ele implica que as duas partes elas vão ter um conflito, né? O processo de negociação vão ter um conflito de interesses ali ou de opiniões divergentes, né? E eu acho que esse processo de persuasão é você mostrar o lado positivo do que você enxerga, né? Para que a outra parte consiga enxergar essa outra parte também. Né? Isso pode ir contra algum dos interesses? Sim, eu acho que é um processo em que uma das partes vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? As duas partes vão ter que abrir mão de alguma coisa. Mas não necessariamente do ponto de vista negativo. Né? Eu posso estar enxergando algo que para você talvez não seja tão positivo, mas eu posso te colocar de uma forma que você fala, opa, peraí, tem coisas positivas dessa opinião também, desse aspecto. Né? Então eu acho que essa é a questão, né? A persuasão ela pode ser positiva, pode ser negativa também, né? Eu acho que todo poder ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Mas eu acho que é você entender o lado positivo do que você está defendendo e você colocar de forma que você consiga persuadir a outra parte a enxergar esse lado também. Né? E lógico, vai ser uma escolha. Né? Ela vai entender e vai ver, será que isso realmente é positivo ou eu vou sair mais perdendo do que ganhando? Né? E aí a gente se fala, né? Sempre que a gente vem o tema negociação à tona, se fala muito na negociação ganha-ganha e na negociação ganha-perde. Né? Então a negociação ganha-ganha ela vem lá da metodologia de Harvard, que é talvez a metodologia mais famosa de negociação quando a gente estuda negociação. E é muito interessante você entender o passo a passo dela. E a neurociência ela te dá ferramentas para você entender não só o passo a passo, o que, o como fazer, mas também o porquê. Né? E você vê que mesmo que é uma teoria já antiga, que não foi baseada na neurociência, hoje a neurociência consegue explicar. Né? Então ela foi à frente do tempo dela porque ela trouxe vários aspectos que depois a neurociência, a ciência comportamental, trouxe luz a esse tema e viu realmente que faz sentido do ponto de vista de neurociência. Mas o ganha-ganha, do nosso ponto de vista biológico, ele vai contra. Né? Porque a gente é programado para querer vencer. Sempre. Né? Então, isso vicia, inclusive. Né? Isso atua no nosso sistema de recompensa. Então, quando você ganha, quando você tem mais poder, isso atua no nosso sistema de recompensa e faz com que a gente queira sempre se sobressair. Né? Isso vai até por uma questão de instinto de sobrevivência. Vem lá dos nossos antepassados, onde a comida era escassa, onde nós não éramos o topo vamos dizer assim, da escala reprodutiva, vamos dizer assim, nós éramos seres que tínhamos predadores. Né? Então, isso vem, essa questão da sobrevivência, ela dita boa parte dos nossos comportamentos e ela vai contra essa questão do ganha-ganha. Mas se a gente for observar, toda negociação dá para você pensar no ganha-ganha. Né? Lógico, foi o que eu falei. Às vezes você vai abrir mão de algumas coisas para ganhar outras e a outra parte vai ter que fazer isso também. Né? Mas isso faz parte. Né? É sempre uma negociação. Né? Você vai negociar, eu vou abrir mão de algumas coisas para eu ganhar outras e a outra parte também. Né? De forma que ambas ganhem. Né? Se for um bom negócio, se for uma boa ideia, o ganha-ganha ele é possível. Aí, mas isso quando tem um cenário positivo, um cenário tranquilo. Mas nem sempre. A gente sabe que as negociações, muitas vezes, não tem esse cenário ideal, digamos assim, para que se coloquem as cartas na mesa. E aí a gente trabalha com emoção. Sim. E aí entramos mais profundamente no que é a tal da biologia comportamental, que eu queria que você desse uma palhinha, porque ele tem um curso, inclusive, depois ele vai dar todas as dicas. Tem um curso que pode, né, aprofundar um pouco mais essa questão da biologia comportamental. Então, vamos entender como é que funciona o nosso cérebro e aonde que a gente consegue trabalhar esses gatilhos para que a gente, naquela hora, principalmente aquela hora mais tensa, a gente consiga usar o nosso cérebro a nosso favor. Bom, a biologia comportamental, né, que a gente diz, na verdade, ela vem de uma interdisciplinariedade de várias ciências que estudam comportamento humano.
Eu até falo no curso que assim, a gente não pode se dar o luxo de tentar entender comportamento humano, processo de tomada de decisão, que é algo tão complexo só com uma ciência. Né? Então tem pessoas que defendem, não, eu sou neurocientista e eu vou defender só a neurociência. Não, tem a neurociência, você tem a psicologia, você tem as diversas ciências sociais que olham para o ponto de vista de comportamento, né? A própria economia comportamental olha muito o processo de tomada de decisão, de decisão econômica, né, de compra, de consumo, de investimento, enfim. Né? E você tem a biologia como um todo, né? Porque se você não tem só o cérebro, né? Você tem o cérebro, que ele é o ator principal, vamos dizer assim, da nossa tomada de decisão, mas você tem outros sistemas que também influenciam o nosso processo de tomada de decisão. Acredito que o mais tênue ali é o sistema endócrino, né? Então os nossos hormônios também mudam a maneira como a gente toma uma decisão, né? Dependendo do período ali que a mulher está, ou dependendo do nível de testosterona que aquele homem está, ele vai se comportar de uma maneira ou de outra. Né? Então eu gosto de trazer esse olhar interdisciplinar e beber na fonte de várias ciências para a gente tentar entender o comportamento humano. E tem uma teoria que é uma teoria já antiga, né, e que a neurociência inclusive já mostrou que ela é defasada em alguns aspectos, mas que ela é muito válida porque através dela saiu uma série de estudos sobre comportamento, que é a teoria do cérebro trino, né, que é bem famosa, né, e que ela tem alguns erros conceituais, né, que depois a neurociência, à medida que foi avançando, conseguiu ver que não era tão simples aquilo ali, que aquilo ali era muito mais uma simplificação didática do que realmente a forma como o nosso cérebro trabalha, mas ela traz o instinto, né, a emoção e a razão. Né? E esses três aspectos, eles fazem parte das nossas decisões. Né? E em algumas decisões você vai ter um peso maior de um instinto de reprodução, de sobrevivência. Em algumas você vai ter um peso maior das emoções. Em algumas você vai ter um peso maior da razão. E o que se estuda hoje, o que hoje dá para se provar, não só através da neurociência, mas também a própria economia comportamental estuda muito isso, é que a grande maioria das decisões, elas têm um peso muito maior das emoções, como você bem citou, e dos instintos, né? Que somadas são esse nosso lado irracional. Né? Então, o lado racional, que está ligado lá ao nosso neocórtex, né? Que é você fazer conta, é você ver prós e contras de determinada decisão, que é a forma como a economia clássica sempre estudou o homem. Né? Só que esse homem ele só existe nos livros de economia clássica. Né? Você não toma uma decisão de consumo ou mesmo uma decisão de uma compra de um imóvel, de um grande investimento que você vai fazer 100% racional. Né? Tem fatores da tua história que vão pesar, que vão pegar na tua emoção e que muitas vezes vão te influenciar muito mais do que a razão, que é a pura razão. Né? Isso eu gosto muito de jogar para o aspecto do consumo. Né? Acho que o consumo ele permeia a nossa vida. Né? A gente vive numa sociedade que é baseada no consumo. Né? E quase todas as nossas decisões, se a gente for ver, ela tem um peso muito maior da emoção e do instinto do que da razão. Sem dúvida. Né? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Assim, às vezes a gente está lá no supermercado, aí está no checkout lá esperando para chegar na fila e tem aquele chocolate ali na frente. Muitas vezes você já comprou aquele chocolate, né? Você já vai pegar aquele chocolate, só que aí você fica se justificando racionalmente das suas decisões irracionais. Né? Você fala assim, não, hoje eu fui na academia, não, hoje eu trabalhei muito, eu mereço. Né? Mas na verdade aquela decisão já está tomada. Né? Você só não pegou o chocolate efetivamente porque você não está na frente do produto. Só justificando para você mesmo o ato. Exatamente. Então muitas das nossas decisões são justificadas racionalmente. Nós justificamos para nós mesmos. A gente vê como é interessante isso. Quando não tem outra pessoa. Né? Mas muitas vezes você está sozinho ali, né? Então você está se justificando. Né? Compra de roupa, compra de carro. Né? Gente, se a gente precisa de um carro, eu não preciso ter um carro muito caro, eu preciso ter um carro para me deslocar. Só que você começa a falar, e aí você começa a justificar, né? Criar justificativas racionais. Não, porque minha família está aumentando, não, porque eu preciso ter conforto. Quando eu for viajar, porque quando? Exatamente. Você começa a criar justificativas para aquela decisão, que é uma decisão muito mais instintiva, muito mais irracional. Né, muito mais baseado em emoções e instintos do que na razão propriamente dita. E isso permeia, né, todas as nossas decisões, desde as menores até as maiores. Né? Então, você entender isso e você utilizar de argumentos que tocam nesses pontos é um ponto muito importante numa negociação. Porque muitas vezes, isso assim, se a gente olha para a história da negociação,
né? Você pega um vendedor mais antigo, ele é aquele cara que se prende muito nos aspectos técnicos. Não, porque esse celular Preço. tem câmera, tem isso, porque preço, é custo-benefício. E muitas vezes o que vai te motivar a comprar determinado item, ou fazer um negócio, ou fazer um investimento, ou tomar uma decisão, enfim, né? Vai ser um aspecto mais emocional, vai ser um aspecto mais instintivo, né? Então, você tocar em argumentos, né, instintivos, emocionais e racionais, ele ajuda o nosso cérebro a construir essa tomada de decisão, né, e faz com que o processo de persuasão ocorra de uma forma mais fluida, mais fácil. Do que se eu simplesmente ficar falando de preço, de custo-benefício e tal, e muitas vezes, né, você fala assim, nossa, esse cara está me cansando. Né? E esse é um outro aspecto do nosso cérebro, né? A gente busca economizar energia. Né? Então, se você está numa situação que aquilo demanda uma energia maior do que aquilo que você sai. Né? Você pode ver o nosso comportamento nas compras digitais. Se você entrar num site e ter muitos empecilhos, você ter que preencher um formulário muito grande, ser uma coisa complexa, qual que é a sua tendência? Você abandonar o carrinho. Uhum. Né? E por isso que a taxa de abandono é altíssima e o nível de conversão é baixíssimo em qualquer e-commerce. Né? Não só porque as pessoas também às vezes não estão 100% seguras daquela compra, mas porque muitas vezes porque demanda é o tal do uma impulso. Se você pega pelo impulso, e daí depois você vai desconstruir aquele impulso, daí a pessoa racionaliza e fala, mas será que eu preciso mesmo disso? Exato. Será que daí você realmente Você decide sai. ou não? Você sai daquele momento instintivo, né? Que como a teoria da economia comportamental traz, você está no sistema 1. Né? O sistema 1 é aquele sistema que você toma decisões de forma instintiva, rápida, né? Sem pensar muito. Né? Então, se eu perguntar 2 mais 2, está 4. Já é uma coisa que está no teu sistema do 1. Agora, se eu te perguntar quanto que é 575 mais 499, você, opa, sistema 2. Eu preciso racionalizar sobre. Né? Então, eu sempre falo, a gente tem que transformar as nossas plataformas de negócio e você tem que ser sistema 1 para os seus clientes. Né? Você tem que facilitar o processo de tomada de decisão. Né? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Esses dias eu estava no Instagram, estava olhando lá os stories, aí um amigo meu que entende de cozinha e tal, ele postou determinado restaurante, assim, que ele gostou e tal. E eu estava na hora do jantar, eu estava sozinho em casa, eu falei assim, vou lá. Vamos experimentar. Cliquei, entrei na página, aí a página não tinha um link, só tinha tipo telefone, assim. Ou Que seja, preguiça. Aí você ia ter que... Porque ali não copia, né? exatamente. Erro clássico. Clássico, assim, e às vezes para a pessoa que está fazendo a página, às vezes é uma coisa assim que isso é muito comum, né? Às vezes você pensa não como usuário, né? Você pensa como dono do negócio, você está dentro de uma realidade do negócio que para você é fácil o telefone, às vezes você já sabe aquele telefone, né? Mas para a pessoa não, ela teria que sair de uma tela, digitar, ligar, hoje em dia quem liga, né? Então se tivesse um simples link de WhatsApp ali, Reservar a mesa. eu tinha feito pedido. Né? Ou, enfim, reservar uma mesa e tal. Mas isso é muito interessante, que daí tem tudo a ver com comunicação também, né? Que é a minha praia, eu vou sempre puxando um pouquinho porque quando você está também navegando aí por conteúdo, se você começa também a ver um conteúdo muito complexo, sabe aquele lead que vai indo, você fala, gente, onde que vai acabar? Tudo bem, a gente às vezes tem que construir uma vontade e despertar esta emoção, mas tem que ser muito rápido. Esse despertar desta emoção, né? Essa conexão, ela tem que acontecer mais ou menos assim, né? A gente sabe que é o tempo do nosso cérebro, é em questão de segundos. A gente sabe se a gente vai para frente ou vai simplesmente passar aquela página. Como que a gente faz isso efetivamente? Em comunicação, a gente tem a questão do olhar, né? O olhar eu uso muito aqui. A comunicação não verbal, ela comunica demais. Então, quando as pessoas gravam vídeos, a questão do olhar, do gesto, do tom de voz, tudo isso comunica muito e a gente consegue ganhar muita empatia através deste ponto. Como que a gente consegue ganhar? Qual é o pulo do gato agora? A aula que todo mundo quer assistir do João. Na verdade, assim, né? Sempre que a gente fala de neuromarketing, neurovendas, né? Neurociência aplicada à negociação, as pessoas remetem àquela questão do gatilho, né? De algo que vai resolver o meu problema. Né? E, na verdade, não existe essa bala de prata. Né? Nós somos seres subjetivos, cada um tem a sua história, cada um
viveu uma cultura diferente, tem fatores biológicos, né, que estão afetando ali, que são individuais também, que vão afetar aquele processo de tomada de decisão. Então, assim, não existem fatores determinantes. Isso vai acontecer e isso vai trazer essa venda. Né? O que existe são diversos estudos, e aí eu acho que a gente pode entrar na questão dos gatilhos em si, né, que é um tema que desperta bastante curiosidade, né, que quando a gente olha para quem realmente estudou de forma séria essa questão dos gatilhos, na verdade eles nem chamam de gatilhos, eles chamam de atalhos mentais ou vieses cognitivos, né? Depende, se é uma linguagem mais acadêmica, vai usar vieses cognitivos, se é uma linguagem um pouco mais popular, é os atalhos mentais. Né? Então você pega, por exemplo, Robert Cialdini, né? Que tem aquele livro famoso do As Armas da Persuasão. Ele, na versão dele em inglês, nenhum momento ele usa a palavra gatilhos, ele usa a palavra atalhos. Né? E atalhos são meios de você economizar energia para você tomar uma decisão. Né? Mais uma vez a gente volta nesse ponto de que o nosso cérebro está buscando economizar energia. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma autoridade, eu vou utilizar um atalho de confiar naquela pessoa, porque aquela pessoa é uma autoridade, então, né? Então a autoridade é um deles. Né? A mesma coisa da escassez. Né? Então, todos esses que as pessoas traduziram para gatilhos, na verdade, são os atalhos. Né? Então, são listados mais de 188. Né? Então, já existem 188 atalhos ou viéses cognitivos listados. Né? Então, tem vários. Né? E você... Um deles pode servir para você, né? Exatamente. Atenção, cuidado. Um deles Exatamente. pode te pegar. Então, hoje tem muitos estudos, né? E inclusive sites, principalmente de fora do país, que analisam profundamente todos esses viés e como que eles podem ser aplicados no ambiente digital, mas eles podem ser aplicados em qualquer ambiente de comunicação. Né? Então, seja numa conversa, seja num site que você está tendo acesso a uma comunicação, como você colocou, né? Seja uma propaganda. Né? Então, você utilizá-los de forma lógica, que a pessoa entenda também que ela está num processo normal, né? Porque geralmente as pessoas utilizam aquilo de uma forma tão demasiada que às vezes até, né, até a pessoa fala assim, né? Estão tentando me fazer de trouxa aqui. Aí tem. Né? E se a pessoa ter essa percepção, acabou. Você perdeu o cliente. Né? Então tem que ser sutil, tem que ser na hora adequada. Né? Então acho que vale muito esse estudo. E com criatividade hoje, porque também imagino que desses 188 já tenha sido alguns amplamente utilizados. Você fala, já vi disso, não funciona para mim e tal. Agora, se você utiliza bem alguns que são mais novidade, aí talvez tenha um espaço. E não que os clássicos vão funcionar, né? Se você for ver, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a Black Friday. O que é a Black Friday? A Black Friday foi um calendário que o varejo criou, que ele é baseado num atalho mental, né, da escassez. Né? Então você tem ali até o dia 31 para fazer o negócio, se não passou, perdeu. Né? Então funciona? Funciona. Né? Funciona para mim que estudo ele? Funciona, eu caio direto neles. Né? E vamos continuar caindo. Né? Por mais que você estude, né? Nós somos humanos. Em algum momento ali vai me pegar num momento de fraqueza e eu não vou racionalizar sobre e vou cair. Né? No meu padrão de consumo, enfim. Né? Acho que um site que exemplifica bem essa aplicação, né? E aí a gente vê que as empresas de fora realmente elas estão mais avançadas na aplicação disso. Né? O site da Amazon, né? O comprar com um clique. O que é aquilo? Né? Você entra, você já está cadastrado, você já está logado. Né? Você não precisa colocar login e senha, que eu não lembro mais. Já tem tudo, tem o teu endereço, tem o teu cartão de crédito, tá lá, é só clicar, pá. Resolveu, né? Você comprou, né? Eu acho que eles têm um case fantástico, né? Que eles conseguiram, acho que foi a única categoria de negócio que eles conseguiram criar uma experiência melhor no online do que no físico, que foi livros, né? Porque o que é o gostoso de você comprar um livro fisicamente? É você poder ir lá na livraria, você poder folhear. Cheirinho que agora até já tem o cheiro do livro, né? Você está sabendo, assim, já tem até o cheiro falar. Do livro. Então, aquele cheirinho que a gente tinha saudade de não vai precisar mais. O jornal agora tem que ver como que vai fazer o cheirinho do jornal. Do jornal. Então, assim, eles conseguiram trazer a experiência de você poder degustar no teu tempo, na tua cama, se você quiser, né? Que eles dão ali a amostra grátis, né? No Kindle ali, né? E você compra com um clique. Né? Então você tira toda a fricção, né? Se fala muito disso, né? Da fricção, né? Se você tem uma fricção no processo, que no meu caso lá no Instagram, no restaurante, a fricção foi a falta do link,
né? Eu tive uma fricção ali na jornada, e aquela fricção fez com que eu voltasse e não fosse persuadido a comprar naquele local, né? Então a Amazon ela fez exatamente isso, ela tirou a fricção, né? E se você for ver, todo o processo deles de comunicação dentro do site tem muito ali dos vieses ali, né? Você vê, eles comunicam, só tem 3 em estoque. Aí você fala, opa, vou comprar logo, senão eu perco aqui. Né? Eles têm também, quando você entra no site, no notebook ou no computador, né? Não no celular, eles têm um carrinho de compras, aí você coloca o item, ele fica pequenininho lá. Você Né? esquece que ele tá ali. Aí você fala, pô, tá pequeno, cabe mais. Né? Instintivamente a gente pensa nisso, né? A gente fala, não, por que o carrinho do supermercado é grande? Porque sempre cabe mais, né? Então, você acaba comprando mais ali, né? Então, eles têm vários ali formas de aplicação que eles utilizam muito isso, né? E tem vários estudos aí que mostram que não só a Amazon, né? Mas várias empresas, a Netflix, o Airbnb, eles utilizam muito desses conhecimentos da ciência comportamental para facilitar esse processo de tomada de decisão, né? E, consequentemente, converter mais, vender mais, né? Que é o objetivo deles. João, nós temos assim uma infinidade de assuntos que eu queria conversar com o João. Eu fiz uma lista aqui, eu não tiquei nem a primeira. E eu sei que a gente tem um tempo, inclusive é o tempo psicológico de ficar aqui acompanhando e prestando atenção em todos esses insights. Mas você falou uma coisa que eu acho que para mim é fundamental, porque a gente está também tratando aqui com gente que tem pequenos negócios, profissionais liberais, e que não tem uma estrutura para pensar ou nem quer também se aprofundar neste nível para entender realmente o marketing. Mas você falou uma frase e que eu falo também dentro das minhas mentorias, é se colocar no lugar do outro. Então, como foi o caso do restaurante, que é um pequeno negócio, então assim, se imagine comprando daquele restaurante, daquela loja, daquela pessoa. Então, como que você gostaria que receber essa informação? Como que você gostaria de receber esse convite? Esse seria, talvez, o grande segredo da gente saber lidar com o outro e com vendas? Sim, eu acho que todo negócio, né, ele tem os clientes e muitas vezes a gente esquece de conversar com esses clientes, né, e se colocar no lugar dele, fazer a jornada dele, né. Então, todo negócio ele vai ter pontos de contato, né, vai ser o site, vai ser uma rede social, vai ser o WhatsApp, vai ser a loja física, vai ser o escritório da pessoa, enfim, né, e você tem que olhar para essa jornada não do teu ponto de vista, né, mas do ponto de vista do usuário, né, e facilitar essa jornada, né, então tirar essas fricções, fazer com que a informação que ele precisa esteja naquele ponto de contato, né. Então, se eu estou num site, que tipo de informação que precisa ter no site para facilitar esse processo de tomar decisão? Se eu estou na rede social, que tipo de informação que tem que ter ali, né? Se eu estou no WhatsApp, como que tem que ser o meu atendimento, né? Tem que ter rapidez, como que tem que ser, né? Então, isso, se a gente for olhar, qualquer negócio, independente do tamanho, a gente tem que ter esse ponto de vista do comportamento das pessoas em si, né? Então, isso facilita, isso traz dinheiro, né? Traz dinheiro para a mesa, e às vezes são coisas muito simples que não demandam nem investimento, né? Que eu acho que o link do WhatsApp ali não demandaria investimento. Ele faria o quê? Em 2 minutos ele criaria um link e colocaria um link ali. É só ter realmente essa consciência do outro. Sim. Então, o que realmente o meu público, o meu consumidor, o que ele quer, o que ele espera, como eu posso facilitar e encantar. Daí, assim, entra todo um outro universo do encantamento do cliente, sim. de experiência e tudo mais. Mas a primeira coisa é facilitar a vida, é o botão. É o botão lá, compre aqui, pronto, acabou, vamos facilitar. É o que a gente sempre fala, né? O nosso cérebro, ele busca o tempo inteiro minimizar a dor, que é não gastar essas energias, isso é dor, né? Não ter o link ali era uma dor para mim. Outra coisa, uma dor é você preencher um formulário, é uma dor tremenda, ninguém quer preencher formulário. Exatamente, então eu busco minimizar a dor e maximizar o prazer, né? Então, se eu tiver que escolher, o mais importante é você minimizar a dor, porque a dor ela é entendida pelo nosso cérebro de uma forma mais intensa do que o prazer. Então, muitas vezes, associada à mesma questão, se você tirar a dor, aquilo é 2,5 vezes mais forte do que você maximizar o prazer. E aí depois você maximiza o prazer, aí você encanta, né? Então, a partir do momento que ele está dentro da minha loja, aí eu tenho que promover o encantamento. E aí entra tudo,
né? Entra a iluminação, entra a cor, entra todos os aspectos ali da experiência. Mas tudo que eu puder fazer para minimizar a dor e fazer com que ele entre ali, eu já estou fazendo boa parte do meu trabalho. Né? Então é muito nesse sentido. Isso vem de comportamentos, né? Minimiza a dor e maximiza o prazer. Né? Se eu estiver fazendo isso para o meu cliente, eu estou fazendo boa parte. Então essa é a lição de casa número 1. Sim. Se E a gente minimizar parar a pra dor e pensar. economizar a energia dele. Olha que legal. Então fica aí, você anota isso, coloca lá, bota num post-it para não esquecer, porque o teu cérebro, que a gente precisa também, né, treinar ele. E é minimizar a dor e maximizar o prazer. Então como que você consegue fazer isso na sua jornada? Só você vai saber. Claro que a gente tem aqui uma infinidade de possibilidades. Eu quero que você, inclusive, compartilhe conosco alguns livros, alguns sites que você goste, alguns autores, para que você possa estudar, já que você gostou aí deste bate-papo que a gente teve hoje, e como que você adapta para a tua realidade, né? Então, conta pra gente um pouquinho, João, por onde que as pessoas, quem está iniciando, quem quer entender, sem se aprofundar, por onde que as pessoas podem passear? Olha, quem quiser entender de neuromarketing, de neurociência aplicada a negócios, como eu coloquei, eu tenho o meu podcast, a gente sempre tenta trazer lá um conteúdo bacana com várias pessoas, não só comigo e com a pessoa que faz comigo o podcast, mas também a gente sempre traz convidados. Né? O 30 Minutos de Neuromarketing, ele está nas principais plataformas de áudio, como Spotify e afins. Tem o IBN, que é o Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, também é uma grande referência, produzem muito conteúdo, eu dou algumas aulas para eles, eu acho que é um bom caminho. Né? E tem os livros aqui de autores brasileiros, tem o professor Pedro Camargo, e de fora do país tem o Thomas Hansen, que eu acho que é uma grande referência, né? O Roger Dooley, que foi talvez um dos pioneiros no mercado norte-americano. Né? Então tem algumas referências aí. Né? E quem quiser também me adicionar no LinkedIn, também, se quiser indicações de livros, enfim, às vezes a respeito de um tema específico, pode ficar à vontade, me adiciona lá, João Pentanha. Né, que vai ser um prazer, eu adoro falar do assunto e mostrar esse assunto para mais pessoas. João, foi incrível, muito obrigada, viu, por compartilhar conosco aí teu conhecimento, e é o primeiro de uma série. Agora você já descobriu o caminho aqui, vou te chamar mais vezes. Vamos, é um prazer. Então, muito obrigado. Olha, muitíssimo obrigada. Finalizamos então mais um Com Neuro Sem Neura. Então, olha só, veja como você consegue maximizar o prazer e minimizar a dor dentro do seu negócio, dentro do seu dia a dia, da melhor forma que você encontrar. Isso já é um grande avanço. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.